Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma semana para estarmos comentando mais um assunto da nossa revista e sempre pedindo graças a Deus que Ele venha nos dar uma boa aula, que estes assuntos venham falar ao nosso coração, não o que queremos ouvir, mas o que nós necessitamos. Esse é o nosso pedido. Vamos falar hoje sobre ordenança para exercer a fé. A fé que é, como diz em Hebreus, o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vê. Então, é o nosso firme fundamento. Fundamento é a base, né? Então, é necessário que aqueles que se aproximam de Deus creiam que Ele existe. E Hebreus fala que aquilo que se vê não é aquilo que é aparente, ou seja, pela fé. Pela fé cremos na Bíblia, pela fé os antigos alcançaram o testemunho, né, falando aqui a respeito do Velho Testamento. Novo Testamento, aqueles primeiros irmãos que creram no Senhor Jesus Cristo pela fé. Vamos entrar aqui na nossa lição falando sobre a fé, que é uma palavra que significa convicção da verdade de algo, significa crer. Então, a Bíblia diz que a fé é transmitida pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus. Então, nós ouvimos a palavra de Deus, nós temos convicção da verdade de algo e cremos nela, né? Fé, no grego, significa crer. Então, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Conhecendo os tipos de fé. Aqui nesse ponto, fala alguns tipos de fé. Fala sobre a fé salvífica, que é a salvação, que é uma dádiva de Deus, produzida pela palavra de Deus. Cremos que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. Nós não tínhamos esse direito de salvação, mas Jesus morreu pelos nossos pecados. A fé como dom espiritual e a fé natural, né, que temos que ter, e a fé como fruto do Espírito. Então, aqui falou sobre a fé salvífica, a fé como dom espiritual, vemos a galeria dos heróis da fé, e a fé natural, né, nós vemos as pessoas às vezes, elas falam, tem fé em Deus que vai fazer isso, né, ou até usam o termo fé para outras coisas que vão fazer. Às vezes vão fazer um jogo de azar, vão fazer uma fezinha, mas fé também significa você crer, acreditar em alguma coisa, né? Então é uma palavra ampla, mas aqui do sentido espiritual, você crer na palavra de Deus, crer que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, crer que pela fé Ele vai voltar para buscar a sua igreja e pela fé nós vamos vencer os obstáculos. Os empecilhos da fé. A vida pecaminosa, desenfreada. Aqui, né, alguns empecilhos, né, que a pessoa perca a fé, né, que fala sobre uma vida pecaminosa, falta de temor a Deus, confiança, às vezes as pessoas confiam demais na sua capacidade intelectual e esquece de Deus. O poder financeiro, às vezes, faz com que essa pessoa se afaste do Senhor, fala, Deus é o meu dinheiro. Confiança nos recursos humanos, desinteresse muitas vezes pelas coisas espirituais, um coração endurecido. Tem pessoa que tem um coração endurecido, não abre seu coração para que Deus ele entra
e faça morada e muda a sua vida. Negligência e desobediência à palavra de Deus. E casa, né, construída sobre a areia, né? As pessoas não têm uma firmeza. Esses são alguns empecilhos para que a pessoa ela venha ter essa fé no Senhor. Aqui falando, né, 1.3 sobre aprendendo com os heróis da fé, nós vemos lá em Hebreus 11, né, que aqueles homens e mulheres que venceram, alguns conquistaram e outros morreram, mas permaneceram firmes no Senhor. Quando nós vemos falando sobre isso, e quando nós lemos, Paulo ele fala sobre o cântico de vitória em Romanos 8, e 31 em diante, que ele fala, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? E ele começa descendo os versículos, e lá no final ele fala, quem nos separará do amor de Cristo? A morte, a tribulação, a espada. E fala, nada nos separará do amor de Cristo. Então, falando, trazendo para a nossa vida, a nossa segurança não é que nós não vamos enfrentar dificuldades, mas nós vamos enfrentar a dificuldade e tendo certeza que o Senhor está ao nosso lado. Então, vamos aqui no ponto 2, para o vídeo não ficar muito extenso, o assunto é super interessante, que diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível servir ao Senhor. Quando as pessoas perdem o temor ao Senhor, quando as pessoas perdem a certeza que Ele é tudo em sua vida, a pessoa ela começa a ser uma pessoa descrente, uma pessoa começa a questionar tudo, começa a questionar a Bíblia, começa a questionar a vida, e nós vemos que as pessoas começam a se afastar de Deus. Fala, sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor, e por elas os antigos alcançaram testemunho. Então, a fé quebra os obstáculos. Nós vemos Jairo, que era um dos principais da sinagoga, vendo Jesus, postou aos seus pés, venceu todas as barreiras. E a manifestação da fé também gera uma atitude. A fé leva a pessoa a se posicionar a respeito de uma coisa que ainda não existe. Então, nós vemos Noé manifestou a sua fé construindo a arca. Abraão, né, ele é chamado lá no meio da sua família, e o Senhor fala com ele, sai da tua terra, sai da tua parentela, e ele ali creu no Senhor. O Senhor falou que ele seria pai de uma grande nação, e quando ele tem o seu filho, o Senhor pede seu filho Isaque, e ele creu no Senhor, e nós vemos que ele é considerado o nosso pai da fé. Ele é chamado, né, amigo de Deus. Então, Jesus é o autor e consumador da nossa fé. A fé bíblica, a fé que nós falamos aqui, vários tipos de fé, mas a fé bíblica, ela é cristocêntrica. Faz a diferença em todas as áreas de nossa vida. A fé é produzida e pode ser acrescentada. Então, lá em Romanos 10:17 diz assim, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Quando lemos a Bíblia Sagrada, nós começamos a mergulhar, começamos a descobrir os seus mistérios, e isso aumenta a nossa fé.
o justo viverá pela fé. Nós vemos Romanos 1,17 fala que o justo viverá pela fé. E a jornada terrena do discípulo de Cristo é de fé em fé. Ou seja, baseia na fé e dirige-se pela fé. Assim precisamos perseverar e não retroceder. Então, pode perder tudo na vida, mas não pode perder a fé. E nós vemos, Paulo ele sofreu açoites, sofreu tantas coisas, foi preso, mas ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vivemos por fé e não por vista. Exercer a fé é uma necessidade do cristão. Exercer a fé significa confiar e descansar. Como diz o Salmo 37, versículo 5, que a fé nos leva a confiar no Senhor. Ela fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Mas esta entrega deve ser de coração, leitura, consagração da vida, para que se torne uma disciplina espiritual, possamos nos comprometer com seu reino. Então, que nós venhamos a cada dia estar confiando no Senhor. Às vezes, nós, como seres humanos, nos preocupamos com tantas coisas e às vezes esquecemos de entregar nossa vida na mão do Senhor. Nós vemos que para nós nos tornarmos um cristão, é preciso crer na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Comece lendo, comece orando e você começa a ter mais intimidade. A oração é como, ela é um diálogo, ela não é um monólogo. Você começa a orar, você começa a se aproximar do seu Pai. Como numa conversa, você começa a conhecer as pessoas. Na oração é da mesma maneira. Nós começamos a orar e começamos a ter intimidade com o nosso Deus. E na questão das outras coisas, nossos planejamentos, nossa vida, é preciso também confiar no Senhor. Às vezes, a nossa fé é tão pequena, mas a Bíblia fala, se tiver uma fé do tamanho da grão de mostarda, e muitas vezes a nossa fé é assim. Mas que nós venhamos nos preocupar menos e entregar nossa vida ao Senhor. Entrega a nossa vida nas mãos do Senhor. Nossas questões, os nossos problemas, nossas queixas, a nossa dificuldade, o nosso sofrimento, entregar na mão do Senhor. É preciso que nós venhamos confiar. O salmista, no Salmo 4, ele fala sobre uma coisa que está ao seu redor, quando ele diz, em paz deitarei e dormirei, que o Senhor nos faz habitar em segurança. Se nós lermos o contexto do versículo, fala que ele está num momento difícil e às vezes nós estamos preocupados com tantas coisas, mas devemos ter a certeza que o Senhor está nas nossas tribulações.